Estou aqui para apresentar o primeiro capítulo da série A Verdade Não Importa, como a mentira se tornou um instrumento de poder. Então, neste primeiro capítulo, nós desafiamos a ideia de que a desinformação atual é uma novidade. Na verdade, o que vivemos hoje é a atualização tecnológica de uma estratégia ancestral, a mentira organizada. Vamos investigar como os regimes autoritários do século XX, fascismo, nazismo, o nosso integralismo brasileiro, não usavam a mentira apenas como um instrumento, mas como um projeto de construção de realidade, que é isso que vocês precisam gravar, fundado em mitos, inimigos imaginários e na estetização da violência. Se vocês lembrarem de algo recente e atual, não é mera coincidência. Repito, não é mera coincidência. A tese central que vamos explorar é que a essência do autoritarismo não mudou. Apenas a ferramenta evoluiu. Se antes tínhamos um monólogo do megafone estatal, hoje temos um enxame viral dos algoritmos. Veremos como essa lógica se dissolve, né, perante a verdade factual. E como é difícil, né, de você resolver esse problema dentro de uma bolha, né, dentro de uma bolha digital, onde a lealdade tribal migrou. E cria um terreno muito fértil, por exemplo, para eventos como o 8 de janeiro. Prepare-se para olhar no espelho digital e entender como o passado continua operando o nosso presente. Para entender o presente, precisamos voltar aos primórdios da civilização. A estratégia de legitimar o poder político através de uma verdade mágica é uma das constantes mais antigas da história humana. No Antigo Egito, o faraó não era apenas um governante, gente. Ele era a encarnação da divindade na Terra. Sua palavra não poderia ser discutível, pois ele era a própria verdade. Desafiá-lo não era política, era uma burrice, uma heresia. Essa estrutura mental, onde o líder é infalível e ungido por Deus, nunca nos abandonou completamente. Nós continuamos fazendo a mesma coisa, porque a gente sempre precisa de alguém que nos mude, que mude a nossa realidade, né? Que nos leve para um caminho melhor. E é sempre, o ser humano necessita acreditar nisso. Isso é a semente de todo autoritarismo, essa necessidade do ser humano em ter em algo em que acreditar. O que veremos a seguir, né, é como o século XX pegou essa velha teologia e a transformou em uma máquina de guerra. Estou falando teologia mesmo, porque para mim essa ideologia ela é basicamente uma religião. Então, a gente poderia começar falando que no século XX, com o fascismo e o nazismo, essa lógica teocrática foi secularizada. Hitler e Mussolini não aboliram a religião, mas eles se ocuparam dela, né? A filósofa Hannah Arendt nos ensina que esses regimes transformaram a mentira em uma indústria. Não se tratava apenas de enganar o povo, tá? Muito longe disso, tá? Mas de destruir o mundo comum onde os fatos importam. Você precisa destruir a realidade. Se o líder dizia que a Alemanha não perdeu a guerra no campo de batalha da Primeira Guerra Mundial, mas foi traída, isso virava a verdade oficial. A mentira deixou de ser um pecado moral para se tornar uma virtude política. Ela servia para proteger o mito da infalibilidade do líder, exatamente como nos tempos do faraó. Todo fascismo conta a mesma história. O que a gente chama, né, pode chamar de mito palingenético. Palingenético. É a promessa de um renascimento. Portanto, repito, fatos atuais não são mera coincidência. A narrativa é sempre sempre idêntica. Nosso país era grandioso. Ele foi corrompido por inimigos internos e está em ruínas. Só eu posso salvá-lo. Hitler prometeu o Reich de 1000 anos. Mussolini prometeu a volta do Império Romano. Bolsonaro prometeu resgatar o Brasil de uma suposta destruição moral causada pela esquerda.
Você precisa do inimigo. O slogan Brasil acima de tudo é um eco direto do Deutschland über alles. A promessa não é de gestão, é de salvação. Aí esse Deutschland über alles era a Alemanha acima de tudo, né? Então esse slogan, a Brasil acima de tudo, não veio do nada. Ele veio de uma Alemanha nazista. E nós vamos ver que vários outros slogans do governo Bolsonaro são originários do fascismo e do nazismo. E como você convence pessoas comuns a aceitarem o autoritarismo? Criando um monstro? O nazismo usou um documento falso, os tais protocolos dos sábios de Sião, para inventar que os judeus queriam dominar o mundo, destruir a família alemã, etc. E como você convence pessoas comuns a aceitarem o autoritarismo? Criando um monstro? Bom, o nazismo usou um documento falso, os protocolos dos sábios de Sião, para inventar que os judeus queriam dominar o mundo e destruir a família alemã. Era uma mentira grotesca, mas funcionou. Né? Funcionou por quê? Porque as pessoas, você diante de uma mentira tão absurda, você passa a pensar assim, mas quem seria a pessoa iluminada que escreveria uma mentira tão grande? Talvez isso aqui tenha algum fundo de verdade. E passa a acreditar. É difícil de entender isso, mas faz parte do ser humano. E no Brasil recente, a mentira ganhou uma nova roupagem, mas o conteúdo é sempre o mesmo. O judeu foi substituído pelo comunista ou pelo doutrinador. Mentiras absurdas como o kit gay ou a mamadeira de piroca serviram exatamente ao mesmo propósito: gerar um pânico moral tão intenso que os pais aceitassem qualquer coisa para proteger seus filhos. O ator mudou, o medo fabricado é o mesmo. Contudo aí a gente tem que pensar que o fascismo, e aí, fazendo uma ponte, ele é obcecado pela estética da força, sempre, tá? Mussolini precisava parecer viril, inabalável, o Duce. Vimos esse eco perfeito no Brasil, o eco do imbrochável, né? No bicentenário da independência não foi só uma piada de Bolsonaro, foi uma afirmação política, sim, de uma virilidade fascista. As motociatas cumpriram a função das paradas militares, ocuparam o espaço e intimidaram. E o símbolo máximo desse governo, a arminha com a mão, ensinada até para crianças, foi a normalização da barbárie. Passou a imagem de que a resolução de conflitos não se dá mais pela lei. E o ponto mais trágico desse paralelo que a gente faz entre os regimes autoritários do começo do século XX para os atuais, aquele ponto culminante, ponto mais absurdo, foi na pandemia. Regimes autoritários historicamente desprezam a vida que consideram fraca ou improdutiva. Quando ouvimos, e daí, não sou coveiro, ouvimos o líder da nação imitar uma pessoa morrendo sufocada, rindo, a gente estava vendo o quê? Necropolítica em ação. Não foi incompetência, gente. Esqueçam disso. Tá? Foi uma escolha clara, planejada. A aposta na imunidade de rebanho e o combate às vacinas seguiram a lógica de que a economia, no caso o Estado, importava mais que as vidas individuais. Milhares de famílias brasileiras, eu lembro bem de uma chamada Simone Guimarães, 5 parentes morreram pela Covid. Na prática, essas pessoas foram vítimas dessa política de morte. E aqui entra a nova roupagem, que eu mencionei no início. Se a mentira é antiga, a entrega mudou completamente. Hitler precisava do rádio e do cinema, controlado pelo Estado. Hoje a mentira é privatizada. Ela chega no WhatsApp, no Instagram, no TikTok, e assim por diante, da sua tia, do seu tio, da sua avó, e assim por diante, no grupo da família. Todas personalizadas pelo algoritmo. Vivemos na infocracia. A tecnologia permitiu que cada pessoa viva em sua própria realidade. Não há mais um debate público. Somente tribos em guerra o tempo todo. Aquele tio do Zap, radicalizado, né? Não é apenas um incômodo, ele é o resultado final de uma máquina de propaganda mais sofisticada do que qualquer coisa, né? Qualquer tipo de universo que Goebbels, da propaganda nazista, poderia um dia imaginar.
E tudo isso culmina no 8 de janeiro. É um exemplo clássico para vocês, que vocês vão ver aqui como eu tentei traçar as características. Aquilo não foi um ritual, não foi só um vandalismo, não. Já viu, gente? Essa história de só vandalismo. Não, foi um ritual. As pessoas oravam, cantavam hinos e destruíam obras de arte acreditando estar em uma missão divina. Foi a tentativa brasileira da Marcha sobre Roma de Mussolini. Elas estavam tão imersas na mentira organizada, acreditando que o exército interviria a qualquer minuto, que cometeram crimes graves achando que eram heróis. É o exemplo final do poder destrutivo dessa mitologia. E aí eu concluo dizendo para vocês que entender a história não é apenas um exercício acadêmico. Nós temos que estudar mais um pouquinho, tá? A gente tem que entender que isso é uma autodefesa. A gente está, de alguma forma, nos protegendo e protegendo a democracia. Afinal, a gente gosta tanto da liberdade e a gente, boa parte das pessoas está lutando exatamente pelo contrário. Luta em prol da liberdade, mas na prática eles estão colocando um regime autoritário no poder, que não tem nada a ver com liberdade. Então é um antagonismo que ninguém mais entende. Por isso que eu estou tentando explicar para vocês, para que vocês consigam entender um pouco melhor. Então o que vivemos, gente, não foi normal. Não foi normal. Foi a reedição de um projeto autoritário que já destruiu o mundo uma vez, né? Na realidade, destruiu o mundo na Primeira Guerra, depois destruiu o mundo na Segunda Guerra e agora está destruindo o mundo de novo. Esses projetos autoritários atuais, eles se vestem de uma forma diferente, como eu já falei com vocês. Mas as arminhas, as estratégias são as mesmas. E a mentira organizada, ela vai continuar a sequestrar a nossa realidade. Nossa única defesa é a memória, é a coragem de chamar as coisas pelo nome. Fascismo, golpismo, crime. E a insistência radical na verdade e na humanidade. Chegamos ao final deste vídeo, espero que tenham gostado e já os convido para assistir ao próximo vídeo, a infocracia e a mentira como viral. Vou explicar um pouquinho como que é organizado esse sistema, exatamente para viralizar a mentira, que será o nosso capítulo 2 desta série. Se você gostou, por favor, inscreva-se e deixe seu like para que este vídeo possa alcançar um número muito maior de pessoas. Grande abraço e até mais.